Meus queridos, está conosco hoje reverendo Gilberto, ele está com a sua esposa, com a Rô, está lá no fundo, depois vou apresentá-la para a igreja. E, reverendo Gilberto, nós tivemos o privilégio de, por vários anos, quando pastoreei a Igreja Presbiteriana da Lapa, caminharmos juntos ali no Presbitério Bandeirantes. Ele era, naquela época, pastor da Igreja Presbiteriana na Brasilândia. Hoje ele é pastor na Igreja Presbiteriana do Jardim Verônia, lá na Zona Leste, tem feito um trabalho muito abençoado. Tive o privilégio de, ano passado, estar ministrando num acampamento da igreja que o reverendo Gilberto pastoreia, e é um grande privilégio termos o reverendo Gilberto conosco aqui no nosso aniversário. E esse ano o aniversário é de colegas que caminhamos juntos no Bandeirantes, né? Porque reverendo Gilberto hoje, semana que vem reverendo Robert, e no final do mês reverendo Nilson, né? Que também, reverendo Robert, trabalhei com ele na Lapa, reverendo Nilson, que é da Igreja Presbiteriana de Pinheiros também, reverendo Robert hoje lá em São Vicente, plantando uma igreja. E quando eu saio da Igreja Presbiteriana da Lapa para vir para cá, quem vai para o meu lugar foi o reverendo Gilberto. Né, foi lá estar com o reverendo Canelhas, ficou alguns anos ali, depois foi lá para o Jardim Verônia. Então, um amigo querido, vocês vão perceber a voz dele, embora ele falou assim, estou um pouquinho afônico, né? Mas hoje não está muito boa, né? Mas ele tem uma voz aí, fazia um programa na PECOM um tempo atrás, né? Tem feito vários programas na internet também, e é uma bênção ter o reverendo Gilberto conosco. Meu irmão, gostaria de orar por você. Deus, muito obrigado pela vida do teu servo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem usado ele no ministério, a sua família, os seus filhos. Que o Senhor derrame graça sobre a vida dele e que agora, Senhor, ele seja instrumento do Senhor para falar ao nosso coração da parte do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Parabéns, Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia, pelos 61 anos de organização eclesiástica. Semana passada, eu acompanhei durante a semana a transmissão do culto e vi o querido reverendo Wagner compartilhando da história da igreja. Eu gosto muito e vi que ele, naquele momento, lendo trechos da primeira ata, como chegou o trabalho neste bairro, eu fiquei muito feliz. Eu falei, eu acho que foi providencial Deus me permitir encontrar o link da igreja e ver o que estava acontecendo. Teve uma licenciatura aqui também, no domingo passado. E eu estou muito feliz, amada igreja, de estar aqui com vocês. Como o reverendo Wagner já informou, estou acompanhado da Rosângela, a minha esposa. Vou pedir para ela ficar em pé. Que Deus te abençoe, Mo. Obrigado por estar aqui comigo. Nós somos casados já há 32 anos. Temos 2 filhos, o Samuel, que já casou. Nossa filha, ganhamos a Débora, e temos o Gustavo, né? Então, 2 varões aí, 2 príncipes que o Senhor nos agraciou. Trago um abraço fraternal da Igreja Presbiteriana Jardim Verônia, ali no bairro de Hermelino Matarazzo, na Zona Leste. Se um dia você passar por aquela região, quando você estiver na rodovia Ayrton Senna, quando você estiver vendo ali o acesso para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, olhe para a sua direita e diga, é ali que é a Igreja do Jardim Verônia, naquela região. Que Deus abençoe a vocês. Que alegria rever algumas irmãs da Igreja Presbiteriana da Lapa, que estão aqui conosco também. E parabéns, igreja. Eu, com o passar, falava rapidamente com o reverendo Wagner que faz tempo. Eu estive nessa igreja por 2 vezes, como seminarista no pastorado do reverendo Carlos César. Ele me convidou para trabalhar com uma palestra, um encontro com jovens, num sábado à tarde. E a segunda vez foi para uma reunião com o reverendo Davi Manso. Eu estava pastoreando na Brasilândia e fizemos um encontro, uma reunião de uma família que frequentava a Vila Pompeia e estava indo para a Brasilândia, e eu estive aqui com o reverendo Davi Manso. Mas aí foi num encontro durante a semana. Mas é com alegria que eu estou aqui hoje. O reverendo Wagner é um amigão, um companheiro. Eu tive a honra, a alegria de substituí-lo lá na Lapa. E temos esse querido irmão saudoso que descansa na glória, o reverendo Jorge Canelhas, que marcou as nossas vidas. Né, marcou a vida do Wagner, que trabalhou tantos anos com ele, a minha vida e de tantos outros pastores.
E se estamos aqui hoje, primeiro porque o Supremo Pastor de nossas almas nos convocou, primeiramente nos chamando de forma eficaz para a salvação, mas também nos comissionando para a obra do Evangelho, da pregação. A minha voz hoje não está muito boa, não. De quinta para cá, essa mudança climática, a voz ficou um pouquinho afônica. Não pude cantar como eu gosto, fiquei cantando aqui meio que dublando, para poupar um pouco a voz para este momento. Mas eu quero convidar a igreja para abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12, versos 4 a 27. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, seja ela impressa ou no formato digital, nesta passagem, para você acompanhando aquilo que o Senhor falará ao nosso coração nesta manhã. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo precioso de meditação agora na palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário. Cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Eu queria convidar a igreja para ler o verso 27, todos juntos. Vamos ler? Ora, vós sois corpo de Cristo
e individualmente membros desse corpo. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Estamos em culto, em adoração ao Senhor e somos devedores, ó Deus, deste culto. O Senhor nos fez para o louvor da Sua glória. Que o Senhor esteja se agradando da adoração dos Teus filhos e filhas nesta manhã. Mas agora, ó Deus, nós queremos continuar Te adorando, ouvindo a instrução da Tua palavra. Ilumina-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito, ao meu coração, para que eu pregue com fidelidade as verdades do Senhor. E aos meus irmãos e irmãs, para que eles entendam o recado do Senhor e nós coloquemos em prática no nosso viver. Bendito e exaltado seja o Teu nome, ó Pai, pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou contar uma história para vocês, que certamente ela não aconteceu de fato. Mas também vendo a ilustração ao vivo e a cores, com esse momento tão lindo do pastor com as crianças aqui, que é um momento de interação, que ele prepara o coração dos pequeninos para receber a mensagem. Isso é lindo. Eu até pensei, eu acho que eu nem vou contar essa história, porque foi ao vivo e a cores, aqui o exemplo que ele deu foi muito especial, quando ele mostrou que somos diferentes, que as crianças são diferentes umas das outras, para trabalhar essa ideia da diversidade e da unidade. Mas a história é assim. Um dia, na carpintaria, ocorreu uma estranha assembleia. Foi uma reunião das ferramentas para acertar as diferenças. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes notificaram-lhe que ele teria que renunciar. A causa? Fazia demasiado barulho, e além do mais, ele passava o tempo todo golpeando. O martelo aceitou a sua culpa, mas pediu também que fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão também da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento aos demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou, com a condição que fosse expulso a trena, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fora a única perfeita. Nesse momento entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou o trabalho. Utilizou a trena, a lixa, o martelo e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira converteu-se num lindo móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalhou com os nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos somente nos nossos pontos fracos e concentremos-nos nos nossos pontos fortes. A assembleia entendeu que o martelo era forte. O parafuso unia e dava força. A lixa era especial para limar e afinar as asperezas. A trena era precisa e exata. Sentiram-se então como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. A obra de Deus, irmãos, é realizada com muito mais qualidade quando nós trabalhamos juntos. Juntos, servimos melhor. A amada igreja está celebrando mais um ano, 61 anos de história. Fora o tempo ainda que foi como ponto de pregação e congregação. Ao longo de todos esses anos, Deus tem reunido neste lugar famílias, irmãos e irmãs, com dons e talentos, com habilidades, para glorificar o nome do Senhor. Mas uma questão que eu peço que vocês levem no coração nesta manhã para o seu lar. No reino de Deus, não existe carreira solo. No reino de Deus, não existe carreira solo. Somos servos uns dos outros. Precisamos um do outro. Ainda que a voz não esteja tão boa, mas eu quero cantar uma música pequenininha para você entender o valor desse irmão, dessa irmã que está aí do seu lado agora. Você precisa agradecer a Deus por pertencer a essa igreja,
pelas famílias que constituem essa igreja, pelo pastor dessa igreja, pelo conselho dessa igreja, pela junta diaconal dessa igreja, pela liderança dessa igreja. E essa música diz assim: meu irmão, eu preciso de ti. Meu irmão, eu preciso de ti. Pois Deus colocou em ti graça para mim, meu irmão, eu preciso de ti. Diga para o seu irmão ao seu lado: eu preciso de ti, meu irmão, para juntos nós servirmos o Senhor melhor. Ninguém se basta. Não existe carreira solo no reino. Querida igreja, desde o Antigo Testamento, Deus está ensinando para nós que nós devemos trabalhar juntos. Eu vou lembrar alguns episódios narrados no Antigo Testamento para nós lembrarmos desse fato. Logo que o povo de Israel saiu do Egito, iniciando ali a peregrinação pelo deserto, eles enfrentaram uma batalha contra os amalequitas. Não havia nenhum exército ainda constituído no povo de Israel, mas por conta dessa oposição de Amaleque, Moisés teve que tomar algumas medidas rápidas. E aquele texto diz que Moisés sobe ao monte, e juntamente com Arão e Ur, ele estende as mãos, e lá embaixo estava Josué com os homens que foram convocados para a peleja. Esse texto mostra que parece que tem um personagem principal, porque enquanto as mãos de Moisés estavam estendidas, o povo prevalecia contra Amaleque. Mas a mão de Moisés foi pesando. E conforme a mão de Moisés abaixava, o exército de Israel começava a perder a batalha. Quando Arão e Ur perceberam isso, o que eles fizeram? Cada um ficou de um lado do braço, formando como se fosse uma alavanca, e mantiveram os braços de Moisés estendidos. Por quanto tempo? O dia inteiro. Se eu pedisse para vocês ficarem com os dois braços estendidos só até o final do culto, você aguentaria? Vai começar a dar íngua, você vai começar a descomestir, porque dói, você não está acostumado. Até nós, pastores, às vezes a gente vai em algumas reuniões, convida um pastor para orar, e o pastor vai, e a gente está com a mão estendida, daqui a pouco, se tiver filmado, parece que é até uma coreografia, né? Uma mão abaixa, outra mão levanta, porque a gente não consegue por muito tempo. Mas havia um ensinamento ali. Aquele homem de Deus, Moisés, estava abençoando o povo. Mas ele percebeu que sozinho ele não ia conseguir, ele precisou de auxiliares. Talvez no nosso sistema presbiteriano, poderia dizer que estava um presbítero e um diácono ali, sustentando os braços do pastor. Mas, afinal de contas, quem é o personagem mais importante nessa história? Porque Moisés sozinho não ia conseguir. Ah, não, pastor, tem um exército. Os anônimos, que a gente nem sabe o nome deles, Josué, que convocou os homens. Mas sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Que todos eles eram importantes. Todos eles foram usados por Deus. Moisés, mais tarde, está lá atendendo o povo, aquela fila enorme. Jetro, seu sogro, chega perto dele e diz: o que é isso, meu filho? Aí é o povo que vem até a mim consultar a Deus, com as suas demandas, e eu aconselho, eu escuto, eu resolvo. Aí Jetro diz: não vai dar certo isso. Você não vai aguentar. Eu vou te dar um conselho. Nomeie auxiliares, homens capazes. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. E eles vão cuidar das coisas. Aquilo que for mais sério, mais complexo, eles trarão o seu conhecimento. E aí nós já começamos a ver de forma embrionária no Antigo Testamento aquilo que vivemos na nossa dinâmica como igreja. Os líderes, homens e mulheres que o Senhor separa para o serviço do Senhor. Nós vemos isso também na história de Neemias. Neemias, quando é chamado por Deus, depois de que ele encontra com seus irmãos, depois de um tempo de oração na presença do Senhor, ele volta para Jerusalém e ele convoca o povo para reedificar os muros. E não foi sozinho que Neemias fez aquilo, porque juntos nós servimos melhor. Diante de nós temos agora uma passagem conhecidíssima, dentro da carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. Sabemos que a igreja de Corinto enfrentou sérios problemas na área da comunhão e na compreensão correta do uso dos dons. Certamente vocês já estudaram essa carta, e a primeira carta traz para nós algumas informações. Por exemplo, havia divisão e disputa entre eles. Isso está bem claro, principalmente no capítulo 1 e no capítulo 3 de 1 Coríntios.
Os coríntios, eles não eram maduros. Paulo teve que dizer que eles eram infantis espiritualmente falando. Havia necessidade de tomar o leitinho espiritual de novo, porque eles eram carnais, porque eles eram imaturos. Eles também não compreendiam que os dons não foram dados à igreja para a autopromoção de cada um, mas para a edificação do corpo. Eles estavam profanando a mesa do Senhor, porque eles se reuniam. Tinha uma festa linda que acontecia na igreja de Corinto, a festa ágape. Era um momento de refeição que eles tomavam juntos. A festa, o nome é lindo, mas na prática eles não estavam vivendo aquele amor ágape. Porque um comia na frente do outro, alguns menosprezavam o outro, e no contexto dessa festa eles celebravam a ceia. E aí Paulo diz, eu não vos louvo quando vocês se reúnem para isso. E ele teve que instruir aquela igreja, texto que nós utilizamos tanto para mostrar à igreja o que significa tomar a ceia, tomar o pão e o cálice em memória do Senhor, como está lá em 1 Coríntios 11. E chegamos no texto que foi lido nesta manhã. Não é aqui o único texto que fala da lista dos dons. Temos os dons de ministério, temos os dons que Paulo trabalha também em Romanos, Paulo trabalha também na carta aos Efésios, mas aqui, a minha ênfase nesta manhã é sobre a diversidade. Que é possível eu e você servirmos ao Senhor juntos, mesmo tendo diferença. E eu vejo então nessa igreja, lições para nós aplicarmos para a nossa vida hoje, porque juntos nós servimos melhor. Não existe carreira solo no reino de Deus. O nosso Senhor Jesus, quando encarnou-se, quando veio a este mundo, iniciou seu ministério terreno, ele também escolhe homens para trabalhar, pensando naqueles que haveriam de dar continuidade à obra do Senhor após a sua morte, ressurreição e ascensão. E esse trabalho dos apóstolos foram passando pelos séculos, chegou até nós. Estamos aguardando a volta gloriosa do Senhor Jesus. Militando ainda nessa terra, mas juntos nós servimos melhor. Olhem comigo no texto. O versículo 4 traz algumas informações interessantes. Os dons são diversos. Então não tem um único dom. Eu tenho certeza que nesta amada igreja existem muitos dons que o Senhor concedeu aos seus filhos que congregam aqui. Mas nem todos têm o mesmo dom. Os dons são diversos, mas a fonte é a mesma. Porque é o que o texto diz, o mesmo Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo, melhor dizendo. A diversidade nos serviços. Todo mundo aqui faz a mesma coisa? Eu sempre gosto, quando chego aqui, de pensar numa questão. Estamos cultuando ao Senhor, concordo em grau, número e gênero com o que o pastor Wagner falou. É o ápice da nossa semana, esse culto público de adoração. Mas quantas pessoas trabalharam e estão trabalhando para que esse culto esteja sendo realizado agora? Você chegou com a sua família, se assentou, está adorando a Deus, cantou, orou, está ouvindo a palavra, mas de repente você não se deu conta que de segunda até ontem, muitos trabalharam para o culto estar sendo realizado agora para o Senhor. Talvez você mesmo que está aqui falando, eu estava nessa equipe, pastor, eu faço parte dessa equipe. Eu já estou pensando nos próximos trabalhos. É assim. Há diversidade no trabalho, mas de novo, mas o Senhor é o mesmo. Então percebam, nesse verso 4 diz, o Espírito é o mesmo. No verso 5, o Senhor é o mesmo. E aí vem e fala, e há diversidade nas realizações. Por exemplo, vamos dar um exemplo dos presbíteros. Esses irmãos foram chamados para o presbiterato, o oficialato. Mas todos os presbíteros têm as mesmas funções dentro do conselho? Não. Você pode ter um presbítero que vai se destacar mais na área do ensino, na área da pregação, na área de governo, na área de supervisão. Mas todos são presbíteros, mas eles se complementam. Isso pode se aplicar aos diáconos e a outros líderes. Então, queridos, percebam, olha, os dons são diversos, há diversidade nos serviços, há diversidade nas realizações, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Portanto, irmãos, logo lá no verso 11 ele diz, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Eu sei que os irmãos sabem disso, mas vale a pena lembrar. Nós não podemos escolher dom. Você não chega diante de Deus assim, Senhor, me dá tal dom.
Eu não quero esse dom. Você não pode chegar diante de Deus e devolver o seu dom. Falar assim, Senhor, eu queria aquele dom daquela irmã, daquele irmão. Ninguém fala nada do meu dom. Eu passo totalmente desapercebida nessa igreja. Eu passo totalmente desapercebido nessa igreja. Agora, fulano, o dom dele, o dom dela, aí sim. Por que eu não tenho o mesmo dom? Porque não somos nós que definimos isso. Isso não está em nosso poder. É Deus quem concede os dons. Como lhe apraz. Mas glorifique a Deus com o dom que Ele te deu. Mesmo que ninguém veja. Afinal de contas, qual é a motivação de nós servirmos a Deus? Que as pessoas nos vejam? Ou que nós adoremos e glorifiquemos o Senhor com o dom que Ele nos deu? Uma coisa eu sei, se você passou pelo processo do novo nascimento, se você é um homem ou uma mulher de Deus, regenerado, convertido, você tem um dom. Porque você foi selado com o Espírito Santo. Você tem um dom, meu irmão. Agora a questão é, você está exercendo ele? Ah, pastor, sabe por que eu não estou exercendo o meu dom? Porque eu não fui eleito para cargo nenhum nessa igreja até hoje. Mas quem disse que você precisa de cargo para exercer o seu dom? O cargo é consequência. Deus nunca vai falar assim, eu estou parado, pastor, estou dando um tempo na igreja. Na obra de Deus ninguém fica parado. Essa frase não é minha, já é antiga. Todas as pessoas que Deus chama, desafiou, já estavam fazendo alguma coisa. Moisés não estava sentado numa rede, olhando para as nuvens, olha, ó dia, podia fazer alguma coisa hoje. Aí Deus vai lá e aparece para ele e diz, Moisés, Moisés. Não foi assim, ele estava trabalhando. Abraão estava trabalhando. E tantos outros. Deus chama pessoas que têm uma agenda lotada para o serviço dele. E ele capacita aqueles que ele chama. Então, irmãos, nós já estamos vendo aqui que nesta carta nós vamos aprender algumas lições bem práticas a partir de agora, com relação ao que a palavra de Deus nos diz. Então, do versículo 12 agora ao 27, que o Senhor Jesus, ou melhor dizendo, nosso Deus, através do Espírito Santo de Deus, inspirando Paulo a usar o corpo humano como um exemplo da unidade orgânica da igreja. Então nós vamos ver que ele vai ilustrar para nós a dinâmica do corpo de Cristo, utilizando a estrutura do corpo humano, alertando para dois grandes perigos que a igreja corre, se ela não compreender o seu papel no corpo de Cristo. Esse é um bom texto para ser lido paralelamente com Efésios capítulo 4. Ali você também tem uma coisa linda da dinâmica da igreja, que recebe dons e que todos devem buscar cumprir os seus dons para equipar a igreja, para promover a edificação do corpo de Cristo, para que nós não sejamos levados por todo vento de doutrina, para que nós cresçamos, lembrando que Cristo é o cabeça da igreja. Amei esse cântico, Jesus é o centro. Vou compartilhar lá com o povo, falar isso, aprendam aí para a equipe de louvor, para a gente cantar. Palavra de Deus, do início ao fim, mensagem linda, melodia linda e cantado lindamente por vocês, para a glória do nosso Deus. Jesus é o centro, aquele que está sobre todo e sobre tudo. Então, irmãos, dois perigos que a gente precisa tomar cuidado que esse texto nos ensina. Sentimento de inferioridade. Isso pode acontecer numa igreja? Pessoas que se sentem inferiorizadas. Onde que está isso na Bíblia, pastor? Aqui no texto. Vamos ver o versículo 15 e o versículo 16? Se você puder, leia comigo. Vamos lá? Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. À luz desse texto, é como se dissesse assim, a mão não se sente parte do corpo. Sua mão aí, ó. Sua mão faz parte do seu corpo? Talvez tenham irmãos aqui que no corpo de Cristo, espiritualmente falando, seja a mão. Ela é importante? Vamos cortar a mão, então. Tira a mão. Mas tem pessoas que se sentem assim na igreja. Sou nada aqui, pastor. Tem pessoas que se auto-inferiorizam. Não são as pessoas que a inferiorizam. Ela mesma se diminui. Ela diz, pastor, se eu faltar, nem vão notar. Se eu não trabalhar, não vão perceber. Porque... E aí usa uma coisa... Às vezes a gente fala coisas diante de Deus de forma inadvertida, como diz o salmista. Às vezes a gente diz assim, meu dom nessa igreja, pastor, é descartável. Eu não sabia que o dom espiritual é descartável. Deus te deu um dom, minha irmã, meu irmão, para você glorificar Ele. Mesmo que você ache que você não é valorizado. Cuidado com esse sentimento de inferioridade.
Nós temos um personagem lá no Antigo Testamento, no período dos juízes, que ele teve um complexozinho com isso, quando ele foi chamado por Deus para uma obra. O nome dele é Gideão. Não precisam abrir, mas ouçam. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Aí você diz: ele é humilde, né, pastor? Que humildade. Mas tem muita gente que usa a humildade para fugir da obra. Não, pastor, eu não. Eu sou tão ignorante. Aí a palavra ignorante não te ofende, porque é você que está se chamando de ignorante. Mas se alguém te chamar de ignorante, aí a coisa muda, né? O que você falou? Você me chamou de ignorante? Mas você se autodefinir: eu sou ignorante. Aqueles irmãos mais antigos que podem ter vindo de outra cidade: eu vim da roça, pastor, eu sou da roça, eu pisava no barro. Eu não tenho muita cultura, não. Não faça isso, meu irmão. Você tem Cristo no seu coração, não tem? Você foi selado com o Espírito Santo de Deus, você é noiva do Cordeiro, você é mais que vencedor, você é nação santa, você é raça eleita, você é sacerdócio do Senhor, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que você vai se auto-inferiorizar assim? Cuidado com esse sentimento de inferioridade. Deus não quer isso. Deus quer te usar. Claro que a humildade é uma virtude. Ninguém pode dizer assim: eu me orgulho de ser humilde. É um contrassenso. Mas a humildade não significa que você está sendo esquecido. É claro que vale o alerta. Se a igreja fizer acepção de pessoas, ela está pecando. Se o desprezo, se o processo da inferiorização é vindo de outras pessoas para contigo, isso também não é de Deus. Então, a palavra de Deus nos ensina que eu não devo me sentir inferiorizado, mas eu também não devo diminuir o meu irmão. Isso vem com o próximo ponto, o próximo perigo. Às vezes, na igreja, no corpo de Cristo, nós temos pessoas com sentimento de superioridade. Também está no texto. Olha o que está escrito no versículo 21. Vamos ler? Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. É assim, irmãos. Os olhos não precisam da mão. A cabeça não precisa dos pés. Então vamos cortar. Mas percebam que às vezes a gente pode até não falar, mas de vez em quando escapa, né? Para não falar escapole, que é um português errado. Mas de vez em quando escapa os nossos pensamentos. A gente diz assim: bom, esse trabalho vai acontecer porque eu estou aqui. Porque eu estou à frente desse trabalho. Porque eu faço muito bem, modestamente falando. Porque se eu não fizer, ninguém faz. Então é sempre assim: eu sou a pessoa central. Ah, irmão, não é esse o espírito que a Bíblia nos ensina. Até na hora de ofertar, diz que você tem que esconder a outra mão. Esconde a outra mão para você não se vangloriar. Porque se você tem algum valor, meu irmão, e você certamente o tem em Cristo, é isso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não pode haver nem sombra e nem variação de mudança. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus nos deu o dom dessa mordomia, que eu tenho que administrar tudo que Ele coloca às minhas mãos no reino dEle. Mas eu não posso ter um espírito de superioridade. Então percebam o perigo que pode acontecer, e aí nós não vamos conseguir servir juntos. Alguns se sentem inferiores, mas alguns se sentem a última bolacha do pacote. Eu não conheço a amada igreja no sentido da membresia, mas certamente temos fundadores aqui, membros que estão aqui desde o início, com todo carinho. Quem é a família que está aqui? Louvado seja Deus por vocês. Mas não se ofenda pelo que eu vou dizer agora, queridos, em Cristo Jesus. Jamais vocês vão poder dizer assim: reverendo, o meu voto tem peso duplo. Por quê, meu irmão? Porque eu sou da família fundadora. Não tem. Não importa os que já estão aqui há 61 anos e os que chegaram ontem. Jesus conta uma parábola que a gente não entende às vezes. O homem tinha uma grande fazenda e saiu para a cidade para contratar trabalhadores. Ele foi bem cedinho na praça e contratou os homens para trabalhar. E fez um preço. Vamos aqui colocar na nossa moeda. R$100. R$100 para você trabalhar na minha fazenda hoje. Levou lá para a fazenda. Mas aí ele foi lá e falou: acho que podia contratar mais alguns, né? E voltou um pouquinho mais tarde, antes do almoço. Voltou lá: e aí, vocês estão fazendo? Ah, estou parado. Quer trabalhar na minha fazenda? Opa, até às 5 da tarde? Beleza, R$100. O outro grupo não está sabendo de nada. Ele levou o pessoal lá. Passou o horário do almoço, ele falou:
puxa, podia dar uma passadinha lá na praça, né? Vai que tem alguém lá dando sopa. Ele pegou, e aí você? Cheguei tarde hoje aqui, dormi até mais tarde, não arrumei emprego. Quer trabalhar? Até às 5. Legal, R$100. Ele foi todo mundo trabalhar. Você já sabe o que vai acontecer no final, né? Ele chegou 5 horas, foi pagar. Só que ele começou pagando o que chegou por último, o que entrou depois do almoço. Aí chamou você, aqui o seu trabalho, R$100. Aí o pessoal que entrou ali 10 horas, 11 horas, já começou a torcer o nariz. E o que entrou às 7 então, hein? Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. O cara acabou, nem sujou as mãos. Como diz no futebol, entrou aos 40 do segundo tempo, nem suou a camisa. Vai ganhar o mesmo que eu? Aí o dono falou assim, está acontecendo algum... Não, eu acho que... Aí ele foi e pagou o segundo grupo. Pagou quanto? 100. Aí que o negócio ficou feio mesmo. Aí o outro falou, não, tem alguma coisa errada. Aí chegou 7 horas da manhã, 100. Aí todo mundo começou a balançar a cabeça e falou assim, algum problema? Sim. Não é justo. Esse aqui trabalhou 3 horas e ganhou 100. Esse aqui trabalhou um pouquinho mais e ganhou 100. Eu estou desde as 7, vou ganhar 100. Espera um pouquinho. Quanto que eu te contratei mesmo? 100. Está aqui, 100. E você? 100. Cadê a minha injustiça? O que isso tem a ver com igreja e com salvação? É que tem muita gente, irmãos, que vai chegar na última hora, como o ladrão da cruz. E você não vai poder falar assim, eu estou mordendo os dedos aqui, vencendo essa batalha espiritual da carne, e você na última volta entra e vai para a glória comigo. É assim que é a dinâmica da igreja também. Uns estarão aqui desde a fundação, outros chegarão hoje talvez, mas você faz parte do corpo de Cristo. Nós não podemos, irmãos, então ter espírito de superioridade. O reverendo Ronaldo Lidório tem contado isso, e eu estou repetindo a história dele sempre. Essa semana retrasada, ele mais uma vez contou isso lá no Consciência Cristã, na Campina Grande, na Paraíba, uma programação que tem lá na época do carnaval. Ele conta que foi pregar numa igreja, e era aniversário da igreja. E naquela igreja tinha uma irmã que fazia um bolo maravilhoso. A igreja não tinha muito espaço, então, curiosamente, o bolo foi colocado na mesa da ceia durante o culto. Então, imagina se eu estivesse agora aqui pregando e tivesse aqui um bolo, eu não sei como vocês iam falar, né? Olha para o pastor ou olha para o bolo, né? O pastor, o banquete espiritual primeiro, mas olha o bolo, o bolo. E o bolo, ela conseguiu desenhar assim as letras da igreja. E tinha gente que durante a mensagem, enquanto o Ronaldo Lidório estava pregando, que levantou e fazendo selfie, tirando foto do bolo. Bom, o foco se perdeu. É uma pena, não foram felizes na escolha. Mas enfim, terminou, o reverendo Ronaldo voltou, se assentou do lado da senhora que tinha feito o bolo, mas ele não sabia. E o pastor então pegou um papelzinho no bolso e começou a fazer os agradecimentos. E foi agradecer a junta diaconal, agradeceu a equipe de som, agradeceu as irmãs, e foi agradecendo todo mundo que ajudou para aquele culto, mas ele esqueceu de agradecer a mulher do bolo. E ela do lado do reverendo Ronaldo Lidório começou, nunca mais, nunca mais, nunca mais eu faço bolo nessa igreja. Qual era a motivação dela? Recebeu um elogio do pastor? Minha irmã, deve estar uma delícia. Eu não estou dizendo que o pastor não pudesse fazer algum comentário com ela. Não, existe um momento certo para isso. Bajulação, não. Tem um momento do elogio. Sincero. Mas se você falar que está trabalhando no reino, querendo um tapinha nas costas, um aplauso, um elogio, meu irmão, você não entendeu ainda o que é servir a Cristo. Cuidado com o espírito de coitadinho. Ninguém olha para mim, pastor. O meu ministério, talvez vai ser isso mesmo. O Spurgeon contou que um dia um grupo de seminaristas lá falou, da onde é que vem esse segredo? Você prega as multidões. Ele falou assim, eu vou levar você no porão da igreja. Chegou lá no porão da igreja, tinha um grupo de irmãos orando. Ele falou, é daqui, ó, é daqui que sai. Eu estou lá no púlpito pregando, e esses irmãos não assistem nem o culto, eles estão aqui na intercessão orando. Eles não aparecem. Talvez você seja assim, meu irmão, minha irmã, no ministério que não aparece, não tem problema. Talvez outros vão estar aqui na equipe de louvor, dirigente de culto, o pregador, mas todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Porque juntos nós servimos melhor. O texto diz que nós devemos tomar cuidado, e eu estou terminando, com esse espírito de superioridade. Não vou nem ler, mas tem um personagem no Novo Testamento chamado Diótrefes.
Que Deus nos livre dos Diótrefes do século 21. Que gostava de exercer a primazia, que ele não acolhia ninguém, pelo contrário, ele botava o pessoal para fora, porque é só ele, se bastava. Mas nós temos, louvado seja Deus, exemplos de homens que acolhiam, como Barnabé. Barnabé acolheu o próprio Saulo de Tarso, quando ninguém acreditava nele. Você é um Barnabé ou um Diótrefes? O último texto diz: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Eu vou ler Efésios capítulo 2, versos 19 a 22, que diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. As crianças dessa igreja são diferentes, não são? Umas são menores, cabelinho escurinho. A menininha estava ali o tempo todo falando: pastor, o meu cabelo é grande, o meu cabelo é grande. Ela queria mostrar para o pastor que o cabelo dela era grande. Tem muitas habilidades. Certamente essas crianças, quando tem alguma programação especial aqui, deve ter uma que se destaca, que lê, que decora fácil, que canta. Tem aquelas que são mais animadinhas, não é verdade? Nós somos crianças, só um pouquinho mais crescidos, mas você também tem dons. Deus te deu. Mas cuidado com o espírito de inferiorização. Não se inferiorize. Você tem valor, meu irmão, em Cristo Jesus. Cuidado, meu irmão. Que bom que você tem muita habilidade, que você faz coisas para valer, mas como diz o salmista no Salmo 119, Senhor, guarda-me da soberba, que ela não me domine. Então serei irrepreensível. Juntos nós servimos melhor. A história da carpintaria que nunca aconteceu é interessante. Às vezes nós somos diferentes, achamos que o irmão, em vez de contribuir, atrapalha, mas quando o grande mestre, o Senhor Jesus, ele entra na nossa vida e na nossa história, ele nos usa. Esse é o grande mistério que foi conquistado lá na cruz, a unidade. Você não promove a unidade. Isso foi conquistado por Cristo Jesus na cruz, mas você pode desfrutar dessa unidade e preservá-la, vivendo um para o outro. Lembra da música? Meu irmão, eu preciso de ti. Minha irmã, eu preciso de ti. Sabe por quê? Porque Deus colocou graça em você para abençoar a minha vida. E porque Deus colocou graça na minha vida para abençoar você. Porque juntos nós servimos melhor. Que Deus nos abençoe. Amém.